Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando e estudando bastante. A aula de hoje nós vamos falar de Geopolítica da África. É a aula 6 de Geografia 2 do terceiro ano do ensino médio. Essa aula ela é bastante importante porque é um assunto muito cobrado no Enem e nas provas, de outras universidades que virão. Aproveitando que estou falando do Enem, vamos focar, porque nós já temos data estabelecida. Nós temos um material muito bacana, vocês têm aí acesso a um material muito bacana, que são os livros com as questões revisionais do Enem, o material que o próprio site disponibiliza na plataforma. Foquem, estudem por isso, manda dúvidas, mesmo que não sejam dúvidas relacionadas a esse capítulo que nós estamos estudando. Aproveitem esse momento para adquirir bastante conhecimento para tirar boas notas, tá bom? Então vamos lá falar de África. Eu não me prendi neste vídeo a falar de África características físicas, porque não é o assunto que o livro se refere, mas é um assunto importante também. Então, se você tem dúvidas ou gostaria de fazer uma revisão sobre isso, busca vídeos na internet e assiste com bastante atenção esse vídeo que o site trouxe aí no QR Code, que ele fala um pouco desse assunto. Nós vamos falar de África geopolítica, ou seja, como que foi evoluindo o processo político e econômico e a importância da África no mundo, tá bom? Esse mapa eu trouxe para vocês observarem, que é justamente um mapa de como é o continente africano, e a gente consegue observar que ele é bastante fragmentado, muita divisão de países, e você consegue observar algumas fronteiras nem um pouco naturais, linhas bem retas, que justamente foram fronteiras criadas para atender o interesse dos colonizadores daquele momento europeus. Falando um pouquinho dessa regionalização da África, porque existem várias outras regionalizações. Aqui divide a África em África Islâmica e África Subsaariana. A África Islâmica é aquela África que está ao norte, do território do continente africano. Ela é uma África que ela foi ocupada por árabes lá no século VII. Então, hoje ela tem características muito mais próximas dos países europeus e do Oriente Médio do que do resto da África. Ou seja, a religião predominante é a religião islâmica, a língua predominante é a língua árabe. Ao contrário da África subsaariana, que tem inúmeros grupos étnicos diferentes, mesmo sendo uma África que a maioria ali é negra, sendo que negros de etnias diferentes. Então se tem várias religiões, várias línguas, todas vindas de grupos, de tribos, que existiam nesse território. Embora o islamismo venha também crescendo, se expandindo e atingindo essas áreas. Bom, vou falar um pouquinho de Sahel, o livro traz um pedacinho, mas eu acho importante falar para vocês porque vem acontecendo um processo de desertificação dessa área. O que significa? Essa área é uma área que ela está coladinha ali com o deserto do Saara, ao sul do deserto do Saara, e ela é uma área de transição para as savanas, que é uma área mais úmida, uma área fértil. Então ela é uma área que permite uma boa fertilidade dos solos. Porém, por causa do processo de plantações, a agricultura que vem sendo feito ali sem os devidos cuidados, essa área está desertificando, perdendo seus nutrientes, fazendo com que as características fiquem mais próximas do deserto. Então a gente costuma falar que o deserto do Saara está crescendo no sentido sul. E isso está trazendo problemas socioeconômicos para a população que se instala ali. Essa população que plantava e vivia com essa subsistência está precisando migrar para outros territórios. Falando em migração, a África ela representa o segundo local
que mais tem refugiados. Refugiados esses, estou falando da África inteira, tá? Subsaariana, islâmica. Fugindo de seca, de fome, desse processo de desertificação, de conflitos étnicos. Então, é o local hoje que mais expulsa pessoas por causa desses processos que acontecem. Vamos falar da colonização. Primeiro momento de colonização que a gente tem, da colonização europeia na África, porque a gente tem, né, anterior a isso, outras colonizações, a ideia ali não era exatamente ocupar o território para retirar matéria-prima, e sim retirar pessoas, né, negros, que serviriam de escravos lá na colonização da América. Era como se a matéria-prima que eles estavam buscando fosse essa. Então, existia sim algumas áreas levemente ocupadas, com feitorias e bases, mas a ideia geral era somente para dar suporte. Essas bases eram mais situadas no litoral, para dar suporte às navegações que eram feitas para a Ásia. Porque nesse momento a ideia realmente é pegar negros para ser escravos na América, tá? E aí isso vai se perpetuando aí desde o período das navegações, século XVI até século XIX, no qual a gente tem o processo de abolição da escravatura, né? E a Europa, num intenso processo de revolução industrial, aí sim se resolve fazer uma partilha da África. Ou seja, a gente tem aí a Conferência de Berlim, que ela aconteceu em 1884 e 85, que a Europa resolve dividir esse território entre os países, agora sim com a finalidade de retirar matéria-prima para o processo industrial e também ampliar seu mercado consumidor. Esse processo ele foi feito sem nenhum cuidado ou sem nenhuma, levando em consideração as divisões étnicas que já tinham nesse território. Ou seja, algumas tribos foram divididas, algumas tribos que eram inimigas historicamente foram juntas no mesmo território. Esse processo não foi respeitado. Línguas diferentes no mesmo território, nada disso. Era somente em função do que era interessante para a Europa. E aí, justamente isso trouxe muito problema no processo de descolonização. Por que aconteceu esse processo? A gente tem aí, né, o tempo passando, a Europa participa de uma guerra importante e sai bastante enfraquecida, já na Segunda Guerra Mundial. Enfraquecida nesse processo e não consegue mais manter suas colônias e aí aproveita-se esse momento, né, dentro da África para se libertarem, digamos assim. Vários movimentos de independência começam a ocorrer e aí os países vão se tornando independentes. Alguns desses países conseguem isso de forma menos truculenta, né? Enfim, sem grandes conflitos, e outros não, no qual acontece várias guerras por esse processo de libertação. E quando a maioria do território africano já consegue a independência, a gente continua vendo muitos conflitos por causa do processo lá de colonização. Mais ou menos assim a ideia. Enquanto os colonizadores estavam tomando conta dos territórios, essas tribos rivais que estavam ali juntas, elas ficam meio que controladas. Quando acontece o processo de descolonização, no qual os colonizadores se retiram, essas tribos acabam por
se vingar desse processo, ou seja, uma começa a degladiar a outra e aí você tem infinitos conflitos étnicos e territoriais na África acontecendo por causa disso. Eu gostaria de sugerir para vocês que assistissem o filme Hotel Ruanda. Esse filme, ele mostra o genocídio que aconteceu em Ruanda e você percebe nitidamente o porquê que isso aconteceu. Tem muito a ver com esse processo de colonização e descolonização. É um filme muito rico e faz compreender muito bem o que aconteceu na África, e é um filme totalmente de história, né, real. Vale muito a pena ver, além de ser um filme bastante interessante de ser assistido. Então, a gente consegue, né, sair desse processo. Nós temos, obviamente, algumas heranças do período colonial, por exemplo, esse mapa aí de ferrovias. Essas ferrovias, elas foram criadas justamente para o escoamento de matéria-prima daquele momento. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês da África hoje. A gente tem aí a União Africana, que seria uma ideia de não necessariamente não é um bloco econômico, mas sim uma junta, né, uma organização que luta justamente em prol das melhorias, em prol de resolver os problemas que a África tem hoje. Ela foi criada, essa instituição, né? Ela foi criada em 2002. Ela veio baseada da OUA, que era a Organização de Unidade Africana, né? Que acabou não dando certo justamente, que tinha praticamente os mesmos ideais, mas ela não deu certo por causa das fragilidades mesmo que o continente tem, né? De dar continuidade a esse processo. Mas ela luta justamente em trazer melhorias, né, em criar um conselho de segurança, enfim. A ideia era basicamente a mesma que se teve no Tratado de Maastricht, que deu origem ali à União Europeia, e vários processos foram acontecendo. E você percebe que as datas são bem recentes, né? Somente em 2003 que a gente tem um Conselho de Segurança focado em promover a paz no continente, ou seja, resolver esses conflitos étnicos ou intermediar esses conflitos. 2004 você tem aí um parlamento que não tem poderes exatamente de parlamento, mas que ele representa um local que pode ter consultas em relação a essas leis. Depois a gente tem um tribunal de justiça, um banco africano. E para que essas situações são importantes? Porque tudo isso ajuda no desenvolvimento da África. A África hoje, gente, ela é muito procurada pelo processo de globalização no sentido de se expandir multinacionais, né, por causa da mão de obra barata, e na exploração dos recursos naturais que a África tem e no sistema de plantation. Desde lá do período de colonização, os portugueses eles pegaram terras, né, se apropriaram de terras que eram de agricultores de subsistência já para começar as monoculturas para exportação. Ou seja, o sistema de plantation. E até hoje, a África tem bastante essa questão do sistema de plantation. E o grande problema, por que a África passa tanta necessidade, tendo tantos recursos naturais e minerais importantes? Porque a exploração da África, de um modo geral, ela é feita para exportação. O que sustenta a população em relação à alimentação é ainda a agricultura de subsistência, que ela vem se extinguindo cada vez mais, ou seja, é insuficiente para a população. Fora que precisa de muitos recursos tecnológicos para lidar com algumas adversidades da África, por exemplo, períodos de seca, períodos muito chuvosos, e eles não têm tanto recurso. E não é de interesse do mundo, né, infelizmente, ajudar a eles expandirem essa tecnologia para aumentar a sua oferta
para atender a demanda de alimentos. Por isso que a África passa tanta fome, tanta necessidade. A aula é basicamente essa. Peço novamente a vocês me dar um retorno para eu poder saber o quanto vocês estão participando. A escola disponibilizou ou ainda vai disponibilizar o nosso Zap. Pode mandar dúvidas, é até é mais confortável falar pelo Zap, porque dá para, né, mandar áudios, fica mais fácil da gente ter a explicação. Me busca aqui, pode mandar, vou estar sempre atendendo vocês conforme, né, a minha disponibilidade, tá bom? Façam os exercícios, foquem bastante e se dediquem, tá? Conto com vocês. Fiquem com Deus.